a gente ouvir o ensinamento. Não é verdade? Eu não estou falando só de igreja, eu estou falando no geral. Eu não sei se... Eu não tive um pai presente. Eu sou filho de pai ausente, tá? Meu pai, ele abandonou minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Sou caçula, somos 4 irmãos, né? Somos 4 irmãos. Eu sou um caçula. Meu pai abandonou minha mãe muito cedo, eu tinha 6 anos de idade, eu estava... Nesse tempo, a gente entrava na escola com 6 anos de idade. Não sei se hoje em dia continua esse período. Então eu era muito criança, muito por falta de entendimento. Mas eu tive mãe, eu tive vó, eu tive avô, que nos ensinou muitas coisas. A gente sentava para comer e a minha mãe e a minha avó, que a minha avó era aquela que ajudava a gente na criação, ela sentava e conversava conosco e ensinava, olha, eu aprendi isso do meu pai, eu aprendi isso da minha mãe, e vocês devem fazer isso, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente vive, é assim que a gente adquire amizades, é assim que a gente encontra um bom casamento. Sabe aqueles ensinos? Como você deve procurar um marido? Como você deve procurar uma esposa? Como você deve ser filho? Como você deve ser pai? Sabe? Como você deve se comportar mediante a sociedade? Sabe? No meu tempo, querido, a gente vivia muito livre das drogas, da criminalidade, porque não tinha uma pessoa que, se ele era viciado ou ela era viciada em droga na minha época, ela vivia à margem da sociedade, ela não ficava no meio da gente, ela tinha um meio próprio delas, então a gente brincava longe deles, porque eles se mantinham longe deles. No meu tempo, um homossexual, ele era exposto à vergonha, ele não vinha para fora, um menino, estou falando do menino, como um homem, como eu na época era menino, ele não brincava junto com a gente, ele brincava com as meninas, escondido lá nos cantos de lá, a gente não tinha esses contatos, mas hoje em dia, tudo está unido, unificado aí, né? Você está numa roda de futebol, ou na roda de amigos, naquele meio pode ter uma pessoa que é um traficante de droga, você pode ter ali uma pessoa que lá no Brasil é um matador profissional. Quantos aqui nós encontramos aqui e ficamos sabendo depois que a polícia pegou, que eram pessoas que eram matador profissional lá no Brasil, correram para cá. E Débora teve muito no meu tempo de Débora. E a gente, por causa do ensinamento dos nossos pais, a gente, quando identificava uma pessoa como essa, a gente também se mantinha meio distante dessas pessoas. Por quê? Por questão de princípio, de ensinamento. A mãe sempre ensinou, não se mistura. Minha mãe tinha um dilema assim, a minha avó tinha um problema diferente. Minha mãe dizia o seguinte, quanto menos na rua você tiver, porque na minha criação era rua, era brincando na rua. Não sei se aqui a maioria teve essa. Né? Hoje em dia é casa, né? Tudo dentro de casa. Rua. Quanto menos na rua você tiver, menos exposto você está de problema. E era verdade. Né? A minha avó era um lema diferente. O lema da minha avó era isso. Os filhos dos outros, os meus netos não têm defeito. Os netos e filhos dos outros, se não tiver, eu ponho. Essa era a minha avó. Que imperfeição era essa, né? Minha avó era assim. Então, nós éramos perfeitos. Os dos outros, se não tivesse perfeição, ela botava, os outros foram perfeitos, ela botava imperfeição. Enfim, quando nós olhamos para o ensinamento, a gente vê o quanto é importante para nós. Se nós estamos aqui até hoje, é porque nós recebemos o ensinamento. Como a palavra de Deus perdurou até hoje. E vai perdurar enquanto você puder ensinar seus filhos em casa. Enquanto seus filhos ensinarem os filhos deles em casa, a palavra de Deus ela vai perdurar. Ela vai continuar sendo ensinada. Quando a gente pensa bem, irmãos, aos olhos de quem não tem temor a Deus, é uma loucura estar todo domingo na igreja. Apesar que temos que servem a Deus, que também acho que é uma loucura estar na igreja todo domingo. Acho uma loucura. Mas ele só vai meditar, ou ela só vai meditar nisso que nós estamos falando hoje, quando a idade chegar no coração delas. No corpo delas, na mente, quando elas crescerem, elas vão poder meditar. Mas por que o senhor está falando disso?
você e por mim. Quantas vezes seu pai lhe ensinou algo, e você não deu crédito, e hoje você dá crédito? Hoje você diz, puxa, meu pai dizia isso. Mas naquela época, na fase do eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sei porque é desse jeito que eu sei que é assim, você não entendeu o que seu pai ou sua mãe entendeu e ensinou, e você passou como ouvido de mercador. Entrou aqui e, logicamente, máquina registradora, saiu vestido por aqui. Não ficou. A palavra de Deus, ela tem sido ensinada nas igrejas todos os domingos. A igreja, apesar de fazerem da igreja um folclore, porque já virou folclore. Tem muita igreja que é show. Tem muita igreja que é show. Tá? Você vai pelo espetáculo. E a palavra de Deus ela é mínima possível e light possível. E lá no certo da caminhada de Deus e a criação da igreja foi feita para que você viesse, e para que eu viesse, para que nós viéssemos ou venhamos, a gente se assenta. Pois bem, que a casa de Deus tem que ser cuidada, tem que ser bem aparentada, bem mostrada, mas a razão fundamental é o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque quando essas luzes coloridas se apagam, elas ficam sem vida. O colorido não existe. Quando as crianças não estão louvando aqui em cima, quando o grupo de louvor não emite um som, a igreja fica vazia e oca. Não tem a graça de quando você está aqui. Não tem a graça de quando as luzes estão acesas. Não tem graça. Não tem vida. Mas a palavra de Deus, não. Ela é totalmente oposta a isso. A palavra de Deus, ela tem que ser uma palavra, ela é viva enquanto as luzes estão acesas, e muito mais que as luzes estão apagadas. Ela precisa gerar vida. Mas para que a igreja, para que a palavra de Deus gere vida, ela tem que ser bem ensinada. E explicar, essa é a razão da igreja. Eu estava comentando hoje de manhã como é bom a gente participar do café da manhã. Ainda tem gente que não consegue acordar cedo para estar aqui, porque acha que é uma loucura acordar cedo, estar na igreja 9 horas da manhã para tomar um café. Não é que é obrigado. Eu estou dizendo que é tão bom porque a gente tem comunhão, irmãos. Comunhão. A igreja, o papel da igreja também é manter a comunhão. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a vida nossa aqui na América, ela é muito intensa. A gente trabalha de segunda a sábado, tem gente que trabalha de domingo a domingo. Eu sei disso, cada um na sua. Estou falando de uma vida normal, de segunda a sábado, de segunda a sexta. A gente entra e sai. A casa da gente é hotel. A gente dorme. A gente não vive, a gente vive no trabalho. No trabalho a gente sente dor, se cura. No trabalho a gente fica triste, sorri. No trabalho sente fome, come. No trabalho sente sede, bebe água. Não é verdade? No trabalho a gente chega de cara amarrada, com tanto problema. Alguém fala uma bobagem, um sorriso vem, aquilo passa. E sabe, a gente cura uma série de coisas. Porque o trabalho é a nossa vida. A casa é hotel. Para muitas pessoas durante a semana. É verdade. Mas aí não tem comunhão de sentar na mesa com a família. Não tem comunhão. Por quê? Porque só entra e sai. Nós estamos proporcionando, e as igrejas devem proporcionar, esse ensinamento que a comunhão é importante. É por isso que nós criamos o café da manhã. Para quê? Para que as pessoas, aqueles que querem vir, tomar um café, sentar com seus filhos na mesa e a gente bater papo. Sabe? Manter a comunhão. Aí vem o almoço de uma vez por mês, o almoço da Santa Ceia. Você já viu como é que fica a Santa Ceia lá embaixo, no dia de almoço, o almoço depois da ceia? O pessoal come, mas come com vontade, e senta e fica à vontade. O que é isso? Se sentir bem, é comunhão. Isso também é ensinamento. A gente está passando isso de uma outra forma. Você entendeu? A gente vai falar de uma passagem hoje. O título da mensagem dessa manhã, eu coloquei nesse vídeo. Porque toda vez, se você botar para repetir o vídeo, o mesmo título vai ficar com esse vídeo movimentado. É só apertar na tecla, ele fica repetindo o loop. Esse é o título dessa manhã da mensagem. Um coração, isso é
declaração. Isso não é apenas uma frase solta. Não é uma pergunta, mas é uma declaração. Porque ele tem um ponto de exclamação no final. Quando alguém põe um ponto de exclamação, diz assim, é um coração que valoriza. É como se você está vendo alguma coisa, vendo o resultado na vida de alguém e está declamando. É um coração, isso é um coração que valoriza. Valoriza o quê? O ensinamento. Hoje a irmã Fabiana estava pensando sobre a gente se aperfeiçoar em coisas, em estudo, em cursos, essas coisas que tem aí, que estão oferecendo. Ela falou assim, ela usou uma frase que eu guardo as coisas, assim, ela disse assim, conhecimento, na minha versão, que ela usou uma outra forma, nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Você aprende uma coisa hoje que você não vai utilizar amanhã, segunda-feira, você pode utilizar ano que vem, 2024. O que você aprendeu hoje? E nós estamos entrando numa fase no mundo, que a gente tem que procurar o que o mundo está usando para ganhar dinheiro. Né? Nós estávamos conversando sobre isso. Se nós estamos na área da informática, procure quem conserta o sistema de computador. Né, quem faz programação de computador, porque é coisa do futuro. Daqui a pouco você não tem mais ninguém para ficar lá, milhares de pessoas trabalhando com computador, não, vai se lançar um sistema. Hoje em dia você liga para um customer service de uma empresa, você passa por uma voz robótica, é difícil você se comunicar com alguém pessoalmente. No final, isso dá uma opçãozinha, customer fala com o nosso agente, mas depois de passar por uma série de coisas. Hoje você compra uma passagem aérea, você marca tudo. Eu vendi a passagem, nós tínhamos uma agência de passagem aqui no Agatá. A gente fazia tudo para os brasileiros que compravam passagem para a gente, os americanos também. A gente fazia de tudo, desde comprar a passagem, a escolher um assento, tudo check-in, tudo por telefone. Hoje em dia não precisa mais. Quando você compra online, você faz o check-in, você pega o serviço especial, tudo. Você só falta sentar na cadeira do avião, não vai nada. Também, daqui a pouco vai ter alguém que vai botar uma cadeira na sua casa, vai na highway, sentar você lá no caminhão. Eu fui no FedEx, agora, semana passada, pegar uma encomenda, e eu estava conversando com a irmã Fabiana, que é incrível. Irmãos, eles estão construindo quase uma cidade em termos de galpão ali em Stratford, na saída 9 da Rota 8, que era a 30 da 95 Norte. Eu fui lá, são galpões que você põe avião dentro, de altura e largura. Todos eles estão em esteiras mecânicas, os caminhões estão tudo estacionados de ré, porta aberta. A mercadoria, eu presumo, eu não vi, mas aí tem uma base principal lá embaixo, que joga as caixas nos seus códigos e elas vão viajando pelas linhas, cai lá dentro do caminhão, o drive só fecha a porta e vai embora. Vai precisar alguém para trabalhar esse reparo desse sistema. Você está entendendo? Isso é futuro, isso é conhecimento. Você tem que pensar, sabe? Daqui a pouco, irmão, a gente vai estar deixando de trabalhar por não ter mão de obra aonde se qualifica, ou tendo mão de obra demais numa área que ninguém precisa mais. Tudo a gente tem que aprender alguma coisa. E ir para o céu não é diferente. Vamos voltar agora no que a gente se interessa nessa manhã. Ir para o céu não é diferente. Ir para o céu é a mesma coisa. A gente tem que se adaptar. Olha, irmão, ouvir um ensino, ele traz 3 coisas que eu quero que você guarde na sua mente. O ensinamento, ele traz crescimento, ele traz mudança e ele faz história. Ensino faz crescer, faz mudar e faz criar história. Tudo é ensino. É por isso que os seus filhos estão lá embaixo. Se não interessasse para a gente, os seus filhos, eles estariam lá fora brincando de chutar a bola. E eu tenho certeza que a maioria aqui mesmo está lá fora brincando de chutar a bola. Mas na Nanina não. Aqui, se os pais aprendem, o filho também aprende. Depois brinca, depois você se encarrega de levar ele para lá. A gente tem que ajudar a crescer, nós temos que ajudar a ele a mudar, e nós temos que ajudar a ele a fazer história. Porque quando chegar lá no futuro, ele vai dizer, como tem muitas mães aqui e muitos filhos aqui,
a minha mãe me levava para a igreja. E essa música eu escutava quando eu era criança lá na igreja. E eu cantava essa música. Quantos aqui são filhos de pais que frequentaram a igreja e sabem que tem coisas que a gente liga? Por quê? Foi o ensinamento da época que fez crescer, tá? Fez mudança e marcou história. Nessa manhã nós vamos ler Mateus 7, versículos número 24. É apenas um foco, irmão. Sabe? Graças a Deus nós temos uma igreja que recebe essas coisas, recebe o ensino. Elas estão atentas a ouvir a palavra. A gente vê crescimento na vida das pessoas. Semana passada eu estava conversando com uma irmã, ela disse assim: olha, eu vim de berço evangélico. Essa é uma expressão de quem nasceu, um dos pais era da igreja, tá? Ela disse: eu fui criada, eu fui doutrinada numa linhagem de igreja, uma linhagem X de igreja, não vou entrar em detalhes. Criada numa linguagem X de igreja. Mas, em 1 ano e meio que eu estou na igreja, seria muito bom se ela tivesse e pudesse falar pessoalmente. Mas eu vou falar porque eu tenho autoridade para falar, autoridade no assunto, porque ela comentou e comentou comigo. Ela pensou. Em 1 ano e meio, eu cresci o que eu não cresci a vida inteira. Para minha vida pessoal. Ela não está falando de crescer e conhecer Bíblia. É conhecer Deus na vida dela, segundo a palavra do Senhor. Ela, em 1 ano e meio, eu aprendi o valor que eu tenho para Deus. Porque até então eu era submissa a uma situação, porque eu fui doutrinada. Me colocaram numa forma, e essa forma entortou meu pescoço. Eu não tinha movimento. Hoje em dia eu consigo ver tudo, porque a palavra de Deus me libertou. Sabe o que é isso? Chama-se ensinamento. Eu também fui uma pessoa assim. Eu também fui formado desse jeito. E eu tive que quebrar esse osso, esse músculo que me dava problema. Mateus 7, 24. Não apareceu, não. Aqui apareceu? Diz assim, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escutar essas palavras, essas minhas palavras, e as praticar, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos ler todo mundo junto, porque é importante que todo mundo leia. Vamos lá? Todo aquele que escutar essas minhas palavras e as praticar, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavras são essas? Palavras do Senhor. O que destacava Jesus mediante aos outros sacerdotes? O que destacava Jesus mediante aos outros profetas? É que Jesus ensinava a palavra de Deus e a praticava. É por isso que eu quero voltar lá no início, quando eu falei: lembra quando seu pai e a sua mãe te disse alguma coisa e você, tá certo, assim, mas eu penso assim, vou fazer assim, aí cara na parede, cara na parede. Aí depois de tanto apanhar e a idade passar, porque a idade passa para todo mundo, você hoje, e eu hoje, a gente diz assim: pois é, minha mãe dizia justamente isso. E é justamente porque a minha mãe passou o mesmo sufoco que você passou. As dúvidas e as rebeldias, o rebellion, os rebeldes, como nós fomos um dia, também passou pela idade deles. Tá? Só que, infelizmente, no tempo da minha mãe e da sua mãe, os que têm acima de 30, 40 anos, no tempo da sua mãe, os pais deixavam casar com 14 anos. Minha mãe casou com 14 anos. Só que ela aprendia a ser adolescente, jovem, mãe e mulher, tudo junto, casada com um homem. Apanhava muito mais ainda, né?
mas os pais sempre ensinavam e elas sempre faziam. Mas casou por quê? Porque o meu pai foi lá, colocou uma arma na cabeça dela, ameaçou meus avós. Então casou porque ele quis casar. Ninguém casa com o inimigo, não é verdade? Ninguém casa com o inimigo. Então o que a gente vê? A gente vê que o ensino, ele é benéfico para todos nós. A gente vê que ele traz crescimento, ele traz mudança e ele faz história. Né? Ele faz história. Os ensinamentos que nós estamos tendo dentro da visão do céu, ele nos transforma. Ele não só nos transforma para o crescimento, como ele transforma o nosso caráter. Os ensinamentos de Jesus, irmãos, são feitos, né, desde que ele começou a implantar o cristianismo. Esse que era o grande problema, porque quando Jesus ele usou o mesmo ensinamento de Moisés, mas mostrando a forma correta de ser, não na religião, mas na forma prática de ser. Quando a mulher foi pega em adultério, ela estava adulterando com o quê? Com poste? Com muro? Com animal? Cadê o homem na história? O pecado do adultério, ele era pecado só para a mulher, segundo Deus? Ou era pecado para os dois? Os dois estavam no engano. Os dois estavam no pecado. Mas quem é que foi pega? Quem é que foi posta para morrer? Quem? A mulher. Então quando Jesus vem e começa a ensinar, e começa a escrever na areia, talvez escrevendo algumas coisas, pergunta, mas cadê o? Eu não sei o que ele escreveu, ninguém sabe. Mas talvez ele botou assim, onde está o homem? Qual de vocês que não pecam? Você está entendendo? Porque, irmãos, o que a gente mais encontra dentro da igreja, não na nossa, eu estou falando da igreja em geral, em tese geral, é que as pessoas, tem muita gente que gosta de acusar o erro dos outros, apontar os defeitos dos outros, mas elas não olham para dentro dela mesmo. Eu coloquei no meu Instagram essa semana que, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo tanta coisa que precisa consertar que eu não tenho tempo de olhar o defeito dos outros, porque eu não tenho tempo para consertar os meus, eu tenho que consertar os meus primeiro, para depois ver os dos outros. Mas não, as pessoas fazem o quê? Elas fecham os olhos para os seus próprios e abrem os olhão desse tamanho para os outros. Então é muito fácil acusar. Aí Jesus vem e implanta o ensinamento. Peraí, se ela estava pega em adultério, ela não estava se adulterando com poste, nem adulterando com muro, nem adulterando com animal. Teria um outro homem. Cadê o homem? Por que ele não está sendo julgado segundo a lei do Senhor? Porque a lei era pesada para a mulher, mas o homem não, então ele podia adulterar com quem quiser. Pecado é pecado, homem e mulher, pecado é pecado. Então Jesus vem ensinando uma série de coisas que vai tendo confronto naquela época com os religiosos. Com os religiosos. Então quando nós viemos para a casa do Senhor, a gente vem para aprender através do ensinamento de Jesus a transformar o nosso ser e a mudar o nosso caráter, porque o que tem de crente mau caráter está cheio. Lógico que tem muito, o número de bom caráter é muito maior, graças a Deus, do que o mau caráter. Que caráter todo mundo tem, tá? Caráter todo mundo tem, um é bom, o outro é mau. Mas por quê? Porque, irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, com toda a sinceridade do meu coração para você. Se você está vindo para a igreja, mas Deus não está mudando a sua vida, a sua forma de ser, tem duas coisas que a gente precisa tentar aí. Ou não estão te ensinando o que precisa ser ensinado, ou você não tem ouvido para ouvir o que está ensinando. Porque erro em Deus não tem, não. Se você não está se adequando à palavra de Deus para poder ser como Jesus foi, ou é porque ou você não quer escutar, ou estão te ensinando errado. E eu tenho certeza que eu não deixo para trás o que eu tenho que ensinar, não. Eu falo curto e grosso, porque eu sempre disse no início do meu ministério, eu não vim agradar a igreja, eu vim agradar a Deus. Tá? Eu sou amigo de todo mundo, mas eu não posso excluir o que Deus colocou como correto. Eu tenho que doer quem doer.
A gente tem que consertar a vida. Não depende, mas Deus vai consertar a minha vida. Deus não conserta a tua vida no tocante de você, tem que consertar. O que é você, o que é Deus, é Deus. É por isso que é ensinamento. É por isso que quando dá a guerra entre irmãos, não é Deus que tem que consertar, somos nós. Deus não botou ninguém de cara a cara para o outro e dá no outro, dá nele, não, odeia ele, odeia. Não. Somos nós que fazemos. Então tem coisas que a gente não pode depender de Deus. Nós temos que mudar. Então, antes de tomarmos alguma decisão em relação ao irmão, olhe para dentro de si, eu olho para dentro de mim, e vamos ver o que a gente precisa consertar do nosso. Depois que você consertar o seu no todo, e aí você procurar a consertar, ajudar a consertar o irmão. Porque é assim que os ensinamentos nos traz. A transformação, ela vem no seu ser, nos seus frutos, mas baseada em quê? Em caráter. Agora, o que é caráter? Volta no início. Caráter é formação através de ensino. De quem? Dos pais. A criança nasce 0 quilômetro. Ela nasce 0 quilômetro. E não adianta querer torcer o pescoço do filho dentro da igreja, porque ele é na igreja o que é em casa. Agora, por que é em casa? Porque ele recebe ensinamentos de quem? Dos pais. Você está me entendendo? Aí tem pessoas, mas o filho de fulano, Deus, é o seu, abençoada. Você corrige o seu. Você não tem defeito. A gente tem que... É mais olhar para a gente do que olhar para os outros. Esses são ensinamentos de Jesus. É por isso que Mateus tem essa revelação. Aquele que lê a palavra do Senhor, né, a pratica, será como um homem, né, de raciocínio forte e bom, que edificou a sua casa onde? Na rocha. Porque quando vier o vento, a água, não vai derrubar a casa. Então eu preciso consolidar a minha família para depois tentar consolidar a vida dos outros. É por isso que um cego não dirige um outro cego. É por isso que quando a palavra de Deus é assim, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Peraí, então volta no assunto. Então primeiro deveria ser assim, do meu ponto de vista. Tá? Ame-se a si mesmo e depois ame o próximo. Mas não pode ser, porque do jeito que é colocada a versão, não é a palavra de Deus, mas a tradução, parece que a gente tem que amar o próximo mais do que a gente. Não. Quando Jesus, ou quando Deus criou esse versículo e deu para o homem, ele diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Está bem explicado. Você tem que amar você mesmo, para depois ter para poder amar o próximo. Porque senão vai ficar os dois carentes, precisando de amor. Não é verdade? Se você não tem o que ofertar, o que você vai ofertar? O que você não tem. Então, se você não tem, você não tem. É isso que é ensinar. É isso que Jesus veio para colocar na sua linha reta. E isso machucava muito aos religiosos da época. Eu digo para vocês que o ensinamento que Jesus veio, ele veio para fazer história, ele veio para trazer crescimento, ele veio para ter mudança. Porque a própria Evangelho, a própria palavra do Senhor diz nos Evangelhos que aquele que conhece Jesus, aquele que aceita Jesus, ele é uma nova criatura. Aí diz assim, as coisas velhas, mais do esquecimento, Deus não lembra delas. Passaram. Eis que não, olha, não é uma coisa em português nem em inglês. Desde que agora tudo se fez. Não é se faz, irmão. Não é o verbo nem no passado, é no presente. Tudo se fez novo. Quando Jesus entra, pum, zerou, novo. Agora daqui para frente, você tem que receber ensinamento e praticar. Agora, para você ouvir ensinamento, você precisa ouvir. Não é escutar. Não é escutar, mas é ouvir. Aí chegou daí e fala assim, Everton, pega a planta. Vou te ensinar a fazer leitura de planta. Eu também não sei, eu só deduzir. Eu só sei ver planta os desenhos, mas eu não sei ler, tá? Não sei ler. Aí ele vem e começa a ensinar o Everton. Aí quando acabou ali, o Everton disse, agora já sei ler planta. Aí não, agora eu vou formar o Everton Construction LTD, não sei o quê. Aí o cara chega, você tem a companhia, tá? Aqui a planta para você ver. Aí pega a planta, ele, e agora?
Por onde começa? Telhado ou pela fundência? Sabe por quê? Porque ele só ouviu. Ele só escutou, quer dizer, mas não ouviu os ensinamentos do mestre que o ensinou. Não é apenas, é o que nós estávamos conversando na cozinha hoje. Lá embaixo, no café da manhã. Eu falo na cozinha porque parece na minha casa, né? Mas não, foi no café da manhã. E volto a usar a pessoa da irmã Fabiana porque ela está aqui. Né? Não é nada por frente. Eu falei assim, todos nós temos projeto. Todos nós temos projeto. Até os que vão ficar aqui têm projeto. Não é verdade? Tem projeto. Mas o problema do projeto na nossa vida é que ele se constrói um dia após o outro. E aí nós não temos paciência. Aí gera o quê? Uma angústia, gera uma ansiedade. Por quê? Porque o nosso projeto está lá na frente. A gente está vendo a longitude daqui lá na frente. Mas a gente sabe que a gente vai vencer essa longitude, essa distância, um dia após o outro. Porque se a gente tenta antecipar, a gente pode perder o risco de perder o rumo do nosso projeto. Porque o projeto é a longo prazo, não a curto prazo. O seu projeto de levantar amanhã, trabalhar, para começar o dia de vida, está longe ainda. Você acabou de acordar. 11h30 da manhã até 6 horas da manhã, muita coisa pode acontecer. Você pode encontrar Jesus face a face daqui a uns minutos. Você pode perder emprego daqui a 5 segundos. Você pode conseguir um emprego melhor daqui a 10 minutos. Você pode estar saudável amanhã de manhã, mas pode estar doente hoje à noite. Você está entendendo? É um longo tempo. Agora, se você parar para pensar quantas horas você tem que aguardar para levantar amanhã de manhã, você fica ansioso. Como é que pode uma coisa dessa? Perde uma noite de sono. Começa no seu travesseiro a pensar no dia seguinte, nas coisas que você tem que fazer no dia seguinte. As coisas do dia seguinte, que é levantar, trabalhar, voltar para casa comer, elas vão ser pensadas. Nesse inteirinho vai vir outras coisas que vão entrar no meio, outras coisas vão entrar no meio. Aí você não dorme mais, só pensando na vida. É ponto a ponto, passo a passo, longitude. Aí vem para nós, com Deus, céu. Céu, de hoje para o céu, temos uma longitude, porque a gente pensa viver muito mais tempo de vida. Todo mundo quer ver Jesus, mas não agora, não é verdade, irmão? Quantos querem ir embora agora para o céu? Diga amém. Ninguém quer. Porque se Jesus passar, você vai embora agora. Mas por que você não quer ir embora agora? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que deixar uma casa para minha mãe, tenho que deixar a casa para minha avó, eu tenho que deixar uns coisinhos lá para meus filhos. Né? Todo mundo quer deixar tudo. Mas eles também vão, mas eu tenho que curtir minha vida. Curtir na praia, sair desse inverno. Volte no final do verão do ano que vem. Não é verdade, irmão. Mas o céu é uma longitude, é uma longa viagem. Mas o que tem que fazer para chegar no céu? Passo a passo. E ó, ouvir. A palavra ouvir, no grego, ela era akoi. Tá? É como se fosse a, que de Kelly, o, i, ou y, ou i não, é, né? É. Então, akoi. Quer dizer, aquele que escuta e pratica. Viu? Ouvir no grego. O grego, irmão, é um dos principais idioma que foi usado na época. E quando você pega os verbos e traz para o português, você começa a entender muito mais a palavra de Deus do que no próprio idioma português. Porque ele tem uma profundidade nos seus verbos. E o que eles mais usavam era no grego. Então, quando você olha para o grego, a palavra ouvir é akoi. Akoi quer dizer ouvir e praticar. Essa é a necessidade. Eu quero voltar para cá, tá? Voltar para cá é que quando você ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quanto mais você ouve, mais você guarda. Quanto mais você ouve, você guarda. Por que você vai assistir um pregador aí fora ou algum lugar, ele prega uma mensagem só, depois você não vê mais ele nos
próximos 6 meses, você só lembra do movimento que houve nos cultos. Mas tem gente que sai daqui e não sabe nem qual foi o texto que eu li no início da mensagem. De tanta informação que recebe. De tanta conversa que tem depois do culto. Você está me entendendo? Agora, se você ouvir, essa é a importância boa de você ouvir mensagem na página da internet. É por isso que nós temos uma página no YouTube. Porque se você perde alguma coisa no culto, vai lá, entra lá, bota até o sinalzinho assim de gostou, de quanto mais você põe, mais o YouTube põe para frente, para as outras pessoas ouvirem. Quanto mais você assinala que foi bom lá, mais ele divulga. Por que você não ouve? Porque você não quer. Então você perde o que se ensina. A palavra de Deus é assim, ó. Batei, 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 e abri, se vos, pedi, 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 e dá-se vos. É repetidamente. Quanto mais você repete, melhor é. Tudo que a gente ouve, a gente registra mais e mais. Por isso que existe a igreja. A igreja foi feita para isso. Quantas vezes eu prego um tema sobre uma leitura bíblica, aí vem alguém na próxima domingo usa o mesmo texto da Bíblia. Qual é o problema? Tem problema? Ele está me copiando? Não! A revelação da palavra é outra. Porque senão não tinha mais texto da Bíblia que eu podia pregar, ué. Porque eu já andei naqueles livros quase todos no meu longo do meu tempo. Até hoje não preguei sobre genealogia. Que Marta era filha de Maria, Maria era irmã de Margarida era irmã de quem? Não tem como pregar aí, irmão. Não tem como pregar aí. A não ser que você queira chegar até Jesus. Aí você vai encontrar uma Raabe no meio. A irmã da Raabe era prostituta. Pois é, você vê que são as coisas. Mas tem fundamento quando Deus quer. Quando Deus faz as coisas, tem fundamento. Então é por isso que você ouve o texto e depois fala assim, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Pois é, mas ele pregou semana passada, não importa. Ele te trouxe uma revelação nova. Se você não entendeu, quem sabe agora você entende. Porque você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você tem que ouvir. É essa a importância da gente estar na igreja. Porque quanto mais a gente ouve, mais a gente aplica, mais a gente pratica. E praticando a palavra de Deus, a gente se transforma em uma pessoa perfeita, saudável, consciente. Nós estamos construindo uma casa em cima da rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Essa simbologia nessa parábola quer dizer o seguinte: quando a gente é nova criatura, eu agora vou transformar o meu caráter, eu vou transformar a minha vida, a minha história na pedra que é Cristo Jesus, e vou edificar uma casa sólida, e vai vir água, vai vir vento, vai vir tremor, vai vir tudo, não vai abalar a minha casa, porque eu tenho ensinamento na palavra de Deus, eu estou concretado em Cristo Jesus. Quem pode aplaudir, diga. Irmãos, não é que você tem problema de guardar as coisas, alguns têm, mas os mesmos discípulos de Jesus também não guardaram tudo. Quantas vezes Jesus disse, ô povo de pouca fé, eu vos tenho dito e falado meu irmão. A caminhada é longa. Seres humanos, os discípulos de Jesus, os apóstolos, né, os 12, eram seres humanos como você e eu. O próprio Jesus também era homem como você e eu. Não homem bonito, um homem ser humano como você e eu. Claro, só que Jesus não esquecia as coisas. Claro que não. Mas os discípulos, os 12 que seguiam a ele, claro que esqueciam. E duvidavam algumas vezes de Jesus. Eles que Tomé duvidou, eu quero enfiar o dedo lá. Quero ver se ele mesmo tem um buraco na mão. Vai lá, enfia lá dentro. Aí Jesus falou, rapaz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Viu? Então chamando ele que ele não era bem-aventurado. Aí você fala isso para alguém na igreja, o pastor está me amaldiçoando. O próprio Jesus disse para Tomé, meu filho, para de graça, para de ficar duvidando, acredite, sou eu, está aqui, vem cá, toca a minha mão, sou eu mesmo, eu vim, voltei, estou aqui. Por quê? Porque esqueciam. Lembra daqueles 2 a caminho de Emaús? Eles eram discípulos de Jesus. E eles estão comentando que Jesus morreu.
Aí Jesus vem, encosta do lado dele, começa a conversar com ele. Eles falam, você não sabe o que aconteceu para Jesus? Para Jesus! Ele não sabe o que aconteceu. Cristo morreu, e agora nós estamos... E aí, chorando. E o tempo todo até chegar em casa, eles não perceberam que é Jesus. Aí quando Jesus pega o pão que reparte e dá para eles assim, aí ele reconhece que é Jesus, mestre. Gente, está assim, ó, desses até hoje. Por quê? Porque só escutam, mas não ouvem. E mesmo escutando, não tem condições de praticar. Por quê? Porque não entendem o que estão ouvindo. Ou não estão ensinando na igreja, ou estamos com defeito de audição. Tá? Estamos com defeito de audição. Agora, a única forma que os discípulos chegarem à conclusão que verdadeiramente era Jesus e trazer de volta os ensinamentos de Jesus na sua mente, porque aí o Espírito Santo começou a operar sobre ele, foi depois que Jesus morreu e foi aos céus. Parece eu e você. A gente só lembra do pai e mãe, das histórias de pai e mãe, quando eles morrem. Quando eles começam a ficar no anonimato, aí vem a lembrança, a gente começa a contar. Tem muita gente que tem mãe e pai hoje, que as histórias estão escondidas, pouco falam de pai e mãe. Mas o dia que Jesus levá-los, porque todo dia, um dia, alguém vai, claro que vai, a gente vai lembrar muito mais deles. Pergunta quem perdeu pai e mãe, se a gente não lembra muitas historinhas dos nossos pais. Quantas? E no tempo que eles eram vivos, nem se comentavam. Quantos? Eu mesmo, eu conto história, tem dia que eu falo assim, ai, meu Deus, que saudade da Norma. Ai, como eu queria que a Norma estivesse aqui. Ô, Norma! Ai, se minha mãe estivesse aqui. Eu falo assim, ela fala assim, não está para sua casa assim, de um lado para o outro, porque não era minha neta, né? Italiana era minha neta, né? Mas eu sinto saudade, mas eu sinto história, eu conheço história. Claro que tem. É porque quando falta o próprio Espírito Santo se tocando-se em relação a Deus, ele traz de volta, para que nem você nem eu a gente se perca. Ouviu? O Espírito Santo traz os ensinamentos de Cristo no seu coração. Porque quando nós pecamos hoje, fazendo alguma coisa errada, segundo os parâmetros da moral de Deus, a gente começa a sentir um remorso dentro do seu coração. Não é um remorso porque tem um homem dentro de você, como o americano diz, que nós temos um little man dentro de nós que começa a nos incomodar. Não. Nós temos um grande homem dentro da gente, chamado Espírito Santo de Deus, que ele vem e nos convence que fizemos errado. Por quê? Porque um dia recebemos o ensinamento de Cristo e ele diz, eu te mostro o caminho certo, eu te mostro a forma certa, eu te mostro o jeito certo de andar, porque eu passei pelo que você passou e cometi todas as coisas, cumpri todas as coisas para que você tivesse vida e abundância e morasse comigo eternamente. Eu vim para cumprir a lei, para te fazer livre de todas as coisas. Aí Jesus vem e declara isso para a gente, maravilhoso. Por quê? Porque é ensinamento, né? Então ele diz, pratica. Aí vem à tona, o Espírito Santo traz à tona. E você fala assim, não, você tem errado. Eu já contei algumas coisas aqui, e eu quero repetir essa porque essa vem na minha mente. Eu e Cília passamos uma crise fortíssima financeiramente. Depois, quando alguém conta para mim as coisas, eu sinto na pele, porque eu sei o que é. Esse país é uma bênção. Quando o trabalho está em dia, quando o dinheiro está no banco e as contas estão pagas. Quando o trabalho falta e as contas chegam, e o banco não tem um din-din, o negócio fica difícil de viver nesse país. Porque a gente vive pelo que ganha. Verdade é isso. E eu vivi momentos desde que nós perdemos trabalho, mudança de vida, e aí eu estava sem dinheiro, a vida apertada, eu limpava o showroom da Chevrolet, né, do dealer. Eu limpava os carros, e aí tinha que limpar os carros do showroom para estar sempre. Sabe que showroom, sabe? O salão onde fica exposto o carro novo. No Brasil também é showroom, né? Né? E aí eu limpava. Eu estava limpando o carro, passando, tem uma cera bem fraquinha que a gente passa nos carros, para dar brilho nos carros dentro do showroom, porque não pega muito pó. Manter sempre brilhando para chamar a atenção. E eu ali, situação apertada, limpando, olho para o chão, eu vejo uma nota de $100 no chão. Assim. O cão é ótimo para te levar para os buracos. Ninguém no showroom. Eu, Deus
O diabo e os 100 dólares. Era tão fácil botar no bolso, gente. Tão fácil botar no bolso. Mas não era meu. Eu não tinha um piu-piu no bolso. Não tinha nem um piu-piuzinho no bolso. E essa situação que ela estava bem de verdade. É uma fase que não devia entrar agora porque é longa. E eu olhei assim, peguei o dinheiro, acabei de limpar. E nesse inteirinho chegou os vendedores, os gerentes, e eles costumavam tomar café do lado de fora do showroom. Eu te reuni, peguei o café, conversando, planejando o dia. Eu acabei, aí fui lá no meio deles e disse, olha, achei esses 100 dólares no showroom, não sei de quem é. Pelo vendedor. É meu. Eu não fiquei assim, porque poderia ser de qualquer um, né? Até de quem não fosse. Né? Isso é meu. Deixa eu te confessar uma coisa. Me chamou no canto. Eu estou a um ponto de ser mandado embora por causa desses 100 dólares. Porque eles não acreditaram que eu perdi os 100 dólares. Eu digo, não, você perdeu não. Tá, você achou que eu estava aqui, tá? Fiquei na mão. Olha o estrago que o diabo ia fazer. Primeiro na minha vida com Deus. Ele ia fazer o cara perder o emprego. Eu fui embora duro do jeito que eu estava. Mas a minha consciência é muito diante de Deus. Estou aqui até hoje. Os 100 dólares não fez falta, porque não era meu. Se fosse meu, fazia falta. Eu não perdi. Eu achei. Deus me deu uma bênção, achei um pacote de dinheiro. Mas é de alguém abençoado. Não esqueça não. Viu? Não apareceu na minha conta 5 milhões de reais. É de alguém, abençoado. Não é seu não, devolve. Ah, mas eu estava precisando, é Deus operando. Não é Deus não. É o cão usando o homem que errou o número da conta. Mas Deus sabe o que está precisando, mas não é essa a forma. A forma seria alguém aparecer na sua porta, está aqui, ó, esse dinheiro é meu, da minha conta, estou tirando agora, está aqui, eu estou te dando na sua mão. Aí tudo bem, aí é Deus. Mas apareceu assim pega que é glória. Não, pega que é enxofre. Porque glória não. Glória porque na hora você pensa que vai sanar todas as coisas, mas não, é enxofre. É engano, é aquilo que Paulo diz, mesmo que se o diabo aparecer vestido de anjo, não tem crédito a ele, porque ele pode aparecer vestido de anjo. Porque tudo isso é ensinamento. Uma mãe que permite um filho roubar uma bala no mercado, ela está criando um ladrão do futuro. Porque hoje é uma bala, é melhor você comprar, então tira do mercado, então não leva no mercado. Amanhã vai levar um brinquedo. E vai chegar em casa, não vai nem perguntar o que é aquilo. Apareceu. Aí você, milagre aqui em casa, eu não preciso nem mais comprar presente, porque todo dia tem um presente novo. Sabe o que é isso? Ensino. Se não é meu, não é meu. O dia que Deus me der, eu sei que Ele vai me dar. Mas quando der, tem que ser realmente a Deus. O fato da gente comprar casa nesse país não é porque Deus deu. É que Deus permitiu, através do nosso esforço, da gente trabalhar e comprar casa. Dá. Ah, mas é a mesma coisa. Não, é diferente. Não, é diferente. Dá é quando alguém chega, está aqui, título de propriedade. Eu sou do banco. Título de propriedade, chave. Deus mandou vir aqui e te dar esta casa. É sua. É só assinar aí. Aí você pode dizer, Deus me deu. Agora, quando você compra a casa e está pagando até hoje, não é sua, é do banco. Você paga para morar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você paga para morar. O dia que você quitar com o banco todo, aí você recebe um certificado de propriedade. E aí vem seu nome, dono, fulano. Então aí você é proprietário. Agora, aonde entra Deus? Deus te honra na sua fidelidade. De todos os dias a Ele te dá saúde, Ele te dá trabalho, Ele abre portas de consumo de tal maneira que o dinheiro entra, você paga as suas dívidas e Ele te honra todos os dias. Você não pode envolver uma coisa na outra. Acontece. O meu irmão teve carro,
E comprou outro carro, e pegou o carro dele e foi lá para o outro rapaz, eu estou te dando, está aqui, ó, a chave, é o carrinho velhinho, está aqui a chave, está aqui o título de propriedade, e está aqui o recibo, como eu estou te dando. Assinou, o carro é teu, toma. Aí a pessoa vai dizer, Deus me deu um carro, porque Deus falou do meu irmão, ele me deu um carro. Aí é dado. Porque a gente tem que ensinar a verdade, irmão. A gente tem que ensinar a verdade. A verdade tem que ser ensinada. Quando Salomão edificou o templo dele, os meninos estavam botando na televisão na quinta-feira, e não sei quem foi que falou que na época, no Egito, eles edificavam as pirâmides, era pedra sobre pedra. É verdade. Mas o templo de Salomão foi edificado, não usaram martelo, não. E o que Deus fez por isso? Deu a saúde, a força para quem edificou. E foi formando. São ensinamentos que a gente precisa aprender. Por quê? Porque senão a gente vai viajando nessas sabe, nessas focatruas do diabo, enganando uma série de pessoas e vivendo uma outra coisa. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: Deus é real. Deus é poderoso para fazer tudo na tua vida. Eu conheço seminários, eu conheço missionários, já vi testemunho de missionários de andar em lugares onde não tinha carro, não tinha bicicleta, era tudo a pé, andar de sandalinha de dedo, quando tinha comida dentro de casa, e alguém veio não sei de onde, com uma bolsa de compra, caixa de compra, e colocar na porta da pessoa, dizer assim: estava dormindo, o Senhor me levantou, mandou eu preparar essa cesta básica e te entregar, porque Ele disse que você está passando necessidade. Isso é Deus, é 100% Deus. Mas eu vou trabalhar hoje, amanhã eu vou comprar comida. É Deus, é. De que forma? Te dando saúde, te dando trabalho, sendo fiel a você, o quanto você é fiel a Ele, e tudo isso você vai construindo segundo a vontade de Deus. Como é que você vê tudo isso? É porque você tem ensinamento. Ser fiel a Deus, e Ele será fiel a você até o final. Ensinamento. Amarás ao Deus acima de todas as coisas. Ensinamento. Trazer os dízimos e oferta à casa do Senhor. Ensinamento. Eu não entendo como é que as pessoas não entendem uma parte dessa. A dificuldade de entender essas coisas. Dá a Deus todo o amor, toda a adoração que Ele merece. Dá. Colocar Deus em primeiro lugar. Dá. Busca o reino de Deus primeiramente, depois a justiça. É verdade. Tudo isso é ensinamento. E a gente às vezes fica tupiando, perdendo, deixando a nossa mente vaga. Vaga. Uma coisa eu sei dizer para você. Olha aqui. Guarda isso. Você tem projeto? Parabéns, você merece uma salva de palmas. Não crie o outro sobre o outro. Termine no primeiro. Porque tem gente que cria o projeto e acha que Deus tem que abençoar o projeto dele. E o projeto de Deus nunca é construído na vida deles. Porque eles querem que Deus abençoe o projeto deles, não o projeto de Deus. Entendeu? Caiu a ficha? Então, primeiro, você é servo. Você não é escravo. Você é servo e livre. E quem te livrou, te diz nessa manhã, e diz para mim também: eu tenho que estar em primeiro lugar. Porque Ele comprou e pagou o seu preço, alto preço. Então, primeiro, nós temos que cumprir a vontade do nosso Senhor e depois a nossa vontade. Mas Deus não é cruel, Deus é tão bom que Ele fala assim: primeiro, buscai primeiro o reino de Deus. Olha o que Ele diz, olha, foi lido hoje, né? A irmã Diane. Buscai primeiro o reino de Deus. A sua justiça tem que ser justa, tem que usar como justiça. E as demais coisas, o meu plano, o seu plano, o seu projeto, o meu projeto, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Eu vou fazer, Deus vai me abençoar. Na minha vida, não. Deus não tem a obrigação de abençoar. E também não tem, você não pode chegar e colocar na mão de Deus a culpa que não deu certo.
até aqui para isso. Permissão à vontade de Deus. Agora, cumpra a vontade de Deus. E a sua vontade será cumprida. Porque a palavra diz que Deus ama os que amam, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o versículo para mim. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso chama-se ensinamento. Eu preciso passar para você ensinamento. Se você tiver ensinamento na sua mente e eu na minha, a gente vai viver em paz. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu as aflições, você também vai vencer. Baseado em quem que você vai ter ânimo? Aonde você tira ânimo quando a sua situação está apertada? Da onde você tira ânimo quando a sua vida está difícil? O ânimo você tira na palavra de Deus, porque diz, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se manifestar ao meu favor. Jó fez assim, Ana fez assim. Quantos outros fizeram da mesma forma? Eu sei que o meu Deus, ele é vivo. Eu não tenho, mas é uma questão de não ter agora. Mas o que ele prometeu, eu vou alcançar. Ensinamentos são palavras que traz crescimento, mudança e faz história. Não se esqueça esses 3 pilares do ensinamento. Crescimento, mudança e história. Lá no fundo, os seus filhos vão dizer, meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, e eu cresci baseado nisso, e eu me tornei um homem de caráter, porque meu pai foi um homem de caráter, a minha mãe foi uma mulher de caráter. Isso é ensinamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o coração de vocês seja sempre esse coração. Um coração que valoriza a palavra de Deus. Porque vocês têm uma multidão de testemunhos olhando para vocês, assim como tem uma multidão de testemunhos olhando para nós. Cresçam, viajem, apareçam, mostra para o mundo que vocês servem a Deus, mas não pelo esforço de vocês, não pela sabedoria de vocês. Vocês não têm sabedoria, nem muito eu. Nós temos conhecimento. Sabedoria só tem uma, que vem de Deus. Então peça a sabedoria de Deus e voe como uma águia, cresça como um lírio na mão do Senhor, e mostre ao mundo que vocês servem a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Tem uma salva de palmas. Que Deus